Voltamos! Estamos online, eu e a Adriana voltamos com a nossa live, acabou a nossa live no meio. O professor Marciano estava terminando já. E agora a gente vai para uma segunda parte, para vocês que estavam acompanhando. Mandem as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas questões. Eu já vou adicionar o professor Marciano aqui. Ele. Isso aí. Se você tem uma pergunta, alguma questão, mande para nós, para mim, para o Paulo Pet, que está acompanhando aqui. Beleza. Quer concluir, professor? Não, só justamente dizendo, né, que é um debate, né, interessante, tá, que o John Hick e o David da Costa faziam na década de 90, que depois se estende, né, até hoje, tá? E só para concluir, dizer assim, olha, de certa forma, a posição exclusivista é a que dominou a história da filosofia da religião, tá? Basicamente durante toda a sua história, né? Se a gente pegar a disciplina de filosofia da religião, basicamente, se pegar manuais mais antigos, basicamente a questão da diversidade religiosa nem aparece, né? Você vai ter sempre as clássicas discussões da filosofia ocidental, né? A existência de Deus, né? Os atributos divinos, né? Provas, né? Da existência ou não, e assim por diante, né? Muito recentemente a gente tem justamente a entrada, né? Da diversidade, da questão da diversidade, e nesse sentido há um longo trabalho a ser feito, né? Em termos desse debate, né, dentro da filosofia, né? Há muita coisa ainda para ser explicada, muitas discussões ainda, né, para serem feitas, né? Essa live é mais também um convite, né, para que as pessoas discutam, leiam, né, e se interessem por isso. Bom, agora eu gostaria de ouvir algumas perguntas, colocações, tal, que já falei demais também. Né? Então vamos lá, professor. Eu queria primeiro voltar nessa parte da revisão da tolerância. O professor falou sobre teria que revisar o conceito de tolerância. Quando a gente vai revisar esse conceito de tolerância, no fundo, você não acaba revisando alguns princípios das religiões que está diretamente relacionado a essa vida religiosa prática que o professor fala, que é tão importante. Não é só a crença em si, mas para o religioso no viver dele, nas decisões que ele toma. E aí você revisa esse conceito de tolerância, não implica diretamente em algumas... E aí é muito difícil para o religioso aceitar essa revisão? Tá. Veja só, né? Aqui, eu vou te dar duas respostas, tá? A primeira é assim, é óbvio que exige, tá? E assim, você vai ter que trabalhar isso internamente aos diferentes sistemas de crença. Travou. Travou. Voltou. Tá ouvindo aí? Aí, beleza. Tá. Então, eu estava dizendo, né? Assim, é óbvio que a tua pergunta, assim, sem dúvida, tá? Tranquilo? Só que aí a gente tem que ter uma noção de entendimento dos sistemas religiosos também, tá? Uma das ilusões que a gente tem, que eu acho, pelo menos, que é uma das ilusões filosóficas e teológicas que a gente tem, é que os sistemas religiosos são imutáveis, certo? Que eles começaram de um jeito e permanecem desse jeito fora da história, né? Ou seja, eles não são influenciados pela história. Tá? Muito difícil, tá? Você justificar isso. Tá? Assim, vamos pegar a história, né? Voltou agora. Ele está travando. Mas vamos tentando, professor. Tá bom. Então, veja só. Então você é óbvio que vai ter que haver justificativas internas das religiões para isso, e isso pode modificar, né, algumas crenças e assim por diante. Né? Mas eu acho que essa revisão é extremamente importante, né? Veja,
No fundo, quando você não simplesmente tolera, mas você, por exemplo, respeita as religiões no sentido de se abrir à possibilidade de ouvir as outras religiões, é uma via de mão dupla. Você pode, ao mesmo tempo, enriquecer o outro sistema de crenças e o seu próprio sistema de crenças. Certo? Então, acho que isso é uma tentativa de você justificar internamente, né, aos sistemas de crença. Né? E há muitos teólogos fazendo isso. Tá? Assim, há muita teologia progressista hoje, tá? Dentro das diversas religiões. Certo? Depois que comecei a estudar essa temática, vejo assim, o quanto você tem teólogos trabalhando fortemente nessa tendência. Tá? Internamente os diferentes sistemas de crença. Certo? Então, assim, você tem razão, tá? vai ter que modificar, tá? Mas isso é um papel que a teologia vai fazer, certo? E ela já vem fazendo, tá? Em grande número dentro das mais diferentes religiões. Tá? Às vezes, quando nós olhamos a religião de fora, nós não estamos debatendo, né, essas questões, a gente sempre fica muito com aquela imagem, né, brincar aqui um pouquinho, aquela imagem do Jornal Nacional da religião, né, ou seja, olha, né, o islamismo é necessariamente uma religião perigosa, né, ou, né, o budismo é não sei o quê, né, ou o cristianismo é não sei o quê. Não, internamente as religiões há um amplo debate, né, ou seja, a teologia, né, enquanto um estudo, né, da doutrina religiosa, né, ela está a todo momento, né, revendo conceitos, né, reagrupando conceitos e assim por diante. Né? Então você tem, sim, um grande número de teólogos hoje trabalhando com isso. Tá? E aí, sim, exige, sem dúvida, né, uma revisão nesse sentido. Tem, por exemplo, hoje dentro do cristianismo tem vários autores, né, trabalhando nessa perspectiva. A gente pegar um brasileiro, por exemplo, um teólogo brasileiro famoso é o Leonardo Boff, né? E o Leonardo Boff tem muitos escritos, né? Se a gente pegar o Igreja, Carisma e Poder dele lá da década de 80, mas depois disso tem outros escritos, o Leonardo Boff tem vários escritos sugerindo, né, ou mostrando o quanto o catolicismo romano precisa, né, se refazer, né, para, digamos assim, encarar essa nova história que nós estamos vivendo. Certo? Tá? Mas não só ele, né? Assim, tem vários, né, filósofos, teólogos, né, dentro do cristianismo fazendo isso. Tá? Você tem dentro do hinduísmo, você tem dentro do budismo, dentro do islamismo, tá? Ou seja, um amplo debate justamente a respeito disso. Certo? Tá? Então, sim, tá? Vai revisar, sim, crenças internas. Não é uma coisa fácil, não quer dizer que as pessoas vão aceitar de dado, tá? Mas a gente também não pode pensar a religião como algo completamente fora ou alheia a tudo que acontece na história e no mundo. Certo? Tá? Aqui eu estou falando, eu esqueci de dizer lá no início, mas aqui eu estou tomando a religião como sistemas de crenças razoáveis, né? Ou seja, né, como sistemas de crenças que são sistemas que debatem, que são racionais, que usam da razão e dos mesmos aparatos cognitivos em muitas situações que todos os outros sistemas não religiosos, certo? E além disso, uma coisa que é muito importante chamar a atenção, que eu tenho que sempre frisar, né, o religioso não está fora do mundo. Tá? O religioso é cientista, entregador do iFood, tá? É jornalista, é professor, é médico. Tá? O religioso tem vida para além da religião. Tá? Ou seja, e essa vida para além da religião influencia a sua religião, assim como a religião influencia a sua vida não religiosa, o seu dia a dia não religioso. Certo? Nós, na academia, que mesmo meio que fazemos essa separação. Né? Olha, o religioso, né? Como se ele fosse um ser estranho ao mundo. Né? Certo? Na verdade, ele não é. Na verdade, ele está no dia a dia. Né? Certo? Show de bola, professor. Vamos para a próxima pergunta do professor Fernando. Inclusive, obrigado pela presença, professor. A pergunta é: qual sua posição a respeito da ideia de encerrar conflitos religiosos com, no fundo, todas as religiões falam do mesmo Deus?
ele coloca entre aspas esse, no fundo, todas as religiões falam do mesmo Deus. Qual sua posição a respeito da ideia de encerrar conflitos religiosos com, no fundo, todas as religiões falam do mesmo Deus? Bom, eu discordo, então, primeiro, respondendo, né? Discordo que isso vai encerrar o conflito religioso, por quê? Porque, basicamente, nem todas as religiões falam do mesmo Deus. Tá? Para começar, nem todas as religiões falam de Deus. Certo? Tá? Então, não, eu não concordo com essa posição. Tá? Essa forçosa... Não, ela não é exclusivista, né? Porque, por exemplo, né, você pode fazer uma releitura do John Hick a partir disso, dizendo, olha, bom, no fundo, né, se tira o Deus ali da frase de Fernando e diz assim, né, todas as religiões são interpretações do real ou do transcategorial. Então, pode ser uma posição pluralista também, né? Mas eu discordo porque, basicamente, ela não encontra... A minha resposta simples ela não encontra respaldo na factualidade religiosa. Certo? Ou seja, né, nem todas as religiões acreditam no mesmo Deus. Tá? Há uma variedade imensa de religiões. Tá? As maiores religiões do mundo, as maiores religiões, principalmente ocidentais, né, elas são religiões teístas. Certo? Você pega o islamismo, o judaísmo, né, e o cristianismo, elas têm a mesma origem, certo? A mesma vertente, né, teológica, do mesmo Deus, entre aspas, né? Porque mesmo ali você vai ter visões muito diferentes deste mesmo Deus, certo? Então, assim, é muito difícil. Basicamente, eu acho que é uma péssima ideia, porque vai gerar muito conflito, porque a primeira coisa que os religiosos vão dizer é que, bom, não é o mesmo Deus, tá? Certo? Ou seja, e aí isso pode, no fundo, ser uma fonte de novos conflitos. Tá? Não sei se eu me expliquei, mas eu acho que não. Né? Você sabe, né, Everton, que essa, por exemplo, é uma das minhas grandes brigas com o Rick, né, com a tese do Rick, né, que eu acho que é uma generalização, né, do cristianismo rickiano, né, ou do teísmo ocidental a todas as religiões mundiais. Né? Eu acho que isso é muito forçoso, é forçar a barra, né? A dizer, né, que todas as religiões têm o mesmo acesso, né, a esse real. Né? Assim, é muito difícil aceitar esse tipo de coisa. Né? Tá? Bom, vamos para a próxima, beleza? Eu vou mandar uma do Silvestre, quando o professor está aí. O pluralismo poderia ser uma alternativa para a efetivação dos direitos humanos? Eu não peguei o início, Everton. Como é que é? Tá, vou repetir. O pluralismo poderia ser uma alternativa para a efetivação dos direitos humanos? Daí ele comenta, já que ele tem matriz em dogmas ocidentais e se choca com outras culturas. Bom, veja, eu acho que pode, assim, eu não cheguei a pensar nisso, tá, Silvestre? Então eu vou te falar aqui mais de algo que eu estou pensando agora do que propriamente relacionar isso com direitos humanos. Tá? Bom, eu acho que sim, né? Eu acho que uma posição pluralista poderia ajudar numa tentativa de fundamentação dos direitos humanos. Né? Agora, fala em direitos humanos, você está é um debate bastante, né, complexo aí, né? Assim, muitas religiões, por exemplo, se você pegar hoje, né, muitas religiões reconhecem, né, os direitos humanos como algo válido, né, para as suas posições morais. Tá? Agora, provavelmente, pensando aqui, Silvestre, provavelmente as religiões não aceitariam tomar os direitos humanos como base, tá, das suas posições morais. Tá? Principalmente as religiões teístas. Tá? Por quê?
porque na base de suas posições morais estaria justamente, né, a revelação, né, divina. Mas aí, na mesma resposta que eu dei para aquela pergunta, para a primeira pergunta do Everton, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar, em termos filosóficos, em termos teológicos, né, e também vários autores têm feito isso, né, é justificativas internas aos sistemas de crenças para o respeito aos direitos humanos. Certo? Tá? Por exemplo, né, aqui, bom, um cristão, né, pode muito bem encontrar razões para respeitar os direitos humanos no seu sistema doutrinal, no seu sistema de crenças. Certo? Tá? Um muçulmano pode fazer isso também. Certo? Então eu não colocaria os direitos humanos como, digamos assim, um mediador do debate pluralista. Certo? Não sei se foi isso que o Silvestre, não sei se eu entendi bem, né, a pergunta do Silvestre, mas assim, eu não colocaria ele como mediador, né, do debate. Né? Eu acho que, se você está pensando enquanto resultado, eu acho que a posição pluralista pode fortalecer, sim, tá, a ideia de direitos humanos. Tá? Aí eu concordo, enquanto resultado, digamos assim, a posição pluralista fortalece, tá, a ideia de direitos humanos. Tá? Mas eu não sei se, enquanto mediador do debate pluralista, ela realmente teria grande força, tá, nisso. Né? Porque ela sofreu da acusação que o próprio Silvestre coloca na pergunta, né? Que é dizer assim, mas isso é uma teoria ocidental que estão tentando colocar para nós. Né? Certo? Que é uma das acusações também ao pluralismo, né? Só que hoje tem vários autores que mostram, né, como o pluralismo não é ocidental, né? A posição pluralista em termos de religião, né, ela está presente em várias religiões, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Certo? É possível você encontrar nos escritos religiosos mesmo, né, a posição pluralista, neles mesmos. E isso justamente mostra que não é uma posição, digamos assim, no Ocidente, certo? Em termos religiosos, né? Claro que você vai pensar, bom, direitos humanos também você pode encontrar em vários escritos e tal, lá diferente. Né? Mas acho que enquanto resultado, tá, para resumir, né, o que eu estou querendo falar, mas eu realmente não pensei direito sobre isso ainda, tá, assim, mas é uma coisa interessante a se pensar. Tá? Eu acho que enquanto resultado, tá, a posição pluralista do religioso, sem dúvida, né, fortaleceria uma ideia de direitos humanos. Né? Bacana. Vamos para a próxima. Tem uma... Lucas, ele pergunta, Lucas do Pet, é possível a crença em uma divindade pela fé personalizada, que consistem em segmentos de preces escolhidos pelo seguidor, como apoiar a ideia de Jesus em um ponto e de outro não? Tá difícil, deixa eu ler de novo. É possível a crença em uma divindade pela fé personalizada, que consistem em segmentos de preces escolhidos pelo seguidor, como apoiar a ideia de Jesus em um ponto e de outro não? Eu não consegui entender. Desculpa, Lucas. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Ele está pensando se é possível, né, uma certa crença. Se não for isso, Lucas, você me corrige depois, tá? Manda um outro comentário aí. Mas acho que ele está pensando se é possível justificar, do ponto de vista pluralista, a existência de uma certa fé pessoal, tá, que aceite certas concepções daquilo, por exemplo, que o cristianismo está dizendo, mas não outras. Eu acho que, não sei, me parece que é mais nesse sentido. Né? Se for isso, né, Lucas, assim, a gente está trabalhando agora num imenso trabalho aí, né, num projeto que eu estou participando, que estou coordenando, na verdade, né, que está me dando muito trabalho, que é justamente tentar justificar duas coisas, justificar epistemologicamente crenças sincréticas e duplo pertencimento, né, ou triplo pertencimento, ou múltiplo pertencimento, que é basicamente, né, e aí do ponto de vista pessoal, ou seja, né, se alguém estaria justificado em fazer junções, né, de diferentes sistemas de crenças, né, para formar uma espécie de crença pessoal. Tá? E eu te diria o seguinte, eu tenho fortes razões, hoje não vou ter tempo aqui de mostrar elas para você, tá? Depois a gente pode discutir isso em outro momento, mas eu tenho fortes razões para acreditar que sim, tá? Que uma pessoa estaria justificada em fazer isso, certo? Tá? Justificada
religiosamente, certo? Tá? Em fazer isso. E as razões, né, são as mais diversas, né, dependendo das diferentes religiões que você tomar parte, né? Assim, se você pensar do ponto de vista do teísmo, né, uma das grandes discussões a respeito da experiência religiosa, né, uma das grandes fontes de justificação da crença teísta é o fato de que existem pessoas que experimentam Deus, né, ou seja, que têm experiências, né, com o divino, com o sagrado, né? Bom, você poderia dizer, por que você não pode, por que esse Deus não pode te dar experiências que não ficam meramente presas à estrutura de uma determinada religião, certo? Tá? Então, assim, se é isso que você estava falando aí, Lucas, eu acho que você pode dizer, olha, é possível, tá, fazer isso, fazer esse certo mix, né, de diferentes crenças para formar uma espécie de crença pessoal, né? Isso é um grande fenômeno contemporâneo, na verdade. Tá? Só que eu tenho, só para lançar uma dúvida, uma sementinha da dúvida, né? Uma pergunta que eu sempre me faço aqui, né? Aí enquanto um filósofo, porque eu sempre brinco com os meus orientandos, com os meus alunos, que eu sou uma pessoa de poucas certezas, né? Eu tenho muitas dúvidas e poucas certezas, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre penso, se você pensar teologicamente a questão, você vai pensar assim, tá, mas eu não estou, de certa forma, tentando produzir um Deus que me satisfaça, né? E aí é meio que uma espécie de emotivismo religioso, né? O Deus correto é aquele Deus que eu quero que seja assim, certo? E nada objetivo, né? E não um Deus, né, que tenha uma certa objetividade, no sentido de que ele tem algumas características e assim por diante, né? Então, assim, essa é uma dúvida que eu sempre tenho. E aí é muito difícil conciliar isso, esse certo emotivismo religioso que nós temos, né? Que é uma tendência contemporânea, assim como um certo emotivismo moral também, né? Que é uma tendência contemporânea, com justamente uma ideia teológica mais forte, né? Assim, mas isso realmente é uma dúvida que eu tenho, tá? Que realmente precisa de muito debate, né, a respeito disso. Não sei se respondi ou não. Desculpa, Lucas, inclusive, perdão pela minha incapacidade. Vamos para a próxima. Lodeia, não sei se é assim o nome, fala, muito pertinente essa discussão, parabéns. No caso de uma linha pluralista, o enfraquecimento de Deus pode ser um caminho viável para a diversidade religiosa? Isso ela pergunta, professor. Quer que eu repita? Não, precisa. Deu para entender, acho, tá? Bom, né, acho que é o Andrei que fez essa pergunta, né, Andrei? Assim, Andrei Lodea, né? Eu acho o seguinte, né, Andrei? Novamente, eu vou dizer o seguinte: eu não acho que seja um bom ponto de partida filosófico discutir a pluralidade a partir do conceito Deus. Tá? Por quê? Porque, se você está falando em pluralidade, você está falando em um conjunto enorme de religiões, das quais muitas trabalham com esse conceito, mas muitas não trabalham com esse conceito, ou outras não trabalham com esse conceito. Certo? Se você quer dizer um enfraquecimento disso, tá? Eu diria que sim. Isso, por exemplo, é o que o Schellenberg propõe num artigo lá de 1986, eu acho, não lembro direito a data, que ele diz que que ele propõe que a gente modifique a disciplina de filosofia da religião nas universidades, né? Que ao invés de Deus ser o tema central da disciplina filosofia da religião, o tema central da filosofia da religião deveria ser religião, certo? O conceito central não é Deus, mas o conceito religião. Tá? Porque aí eu posso fazer um conjunto enorme de filosofia das religiões. Tá? Tanto é que hoje o nome correto que você deveria ter, né, para a disciplina, né, seria filosofia das religiões, né, porque você pode estudar, né, diferentes coisas nessa disciplina. O tema central, então, seria a religião, e aí
toda vez, né, eu tenho um esquema que eu sempre passo para os meus alunos na disciplina de filosofia da religião, que é como que essa proposta do Schellenberg muda a perspectiva de fazer filosofia da religião, né? Você tem Deus no centro, e daí, basicamente, é como sempre se fez filosofia da religião, pelo menos até metade do século passado, tem Deus no centro, e daí você vai ter lá sempre assim, né? O esquema vai puxar, né? Bom, natureza de Deus, atributos divinos, existência de Deus e assim por diante. Tá? Se você tem religião como tema central, você vai ter o quê? Você vai ter, né, lá, né, primeiro, né, religiões teístas, religiões deístas, né, religiões não teístas, né, daí, né, teísmo abraâmico, teísmo não abraâmico, né, e assim por diante. Ou seja, né, você tem um leque extremamente grande, né, de discussão. Tá? Então, se você está me falando nesse sentido, de enfraquecer o conceito de Deus nesse sentido, em termos filosóficos, eu acho que sim. Eu acho que o debate na filosofia da religião, tá? Se nós levamos a sério o pluralismo, deve ser um debate sobre a religião. Tá? Ou deve ser motivado sobre a religião. Isso quer dizer que Deus não deva ser importante para a filosofia? Claro que é. Tá? Assim, a filosofia da religião ocidental continua debatendo o conceito de Deus até hoje. Certo? Tá? Só que aí você tem justamente isso. Né? Eu estou, dentro da filosofia da religião, eu estou pensando que o debate sobre Deus é um dos pontos, tá, que se pode discutir dentro da filosofia da religião. Certo? Tá? Agora, se você está falando em enfraquecer o conceito de Deus internamente às religiões teístas, que é, né, mais ou menos o que alguns, agora me fugiu o nome de quem tenta fazer isso, né, mas assim, que é mais ou menos o que alguns filósofos contemporâneos tentam fazer, né, que é justamente dizer que você tira, né, você precisa refazer, né, ou pensar num conceito de Deus que seja abrangente a todas as religiões e assim por diante. Eu acho isso muito complicado. Tá? Eu sou wittgensteiniano nesse sentido. Tá? Assim, que uma coisa é o Deus dos filósofos e outra coisa é o Deus das pessoas, né, do crente religioso. Tá? Em geral, o conceito Deus ele está envolto num sistema enorme de outras crenças dentro do teísmo, tá? E é esse sistema enorme de outras crenças que dá razoabilidade à crença em Deus. Tá? Quando você tira a crença, a sentença Deus existe, desse conjunto total de crenças que dá suporte a esse conceito, e você tenta analisar só isso, tá? Você perde muito daquilo que é realmente a religião teísta. Certo? Tá? E você aí tende rapidamente a distorcer esse conceito de Deus. Né? Por isso que, nesse sentido, eu tenho muito pouco a dizer. Assim, né? Eu sou contra a ideia de que cabe ao filósofo, por exemplo, tá? Formular um conceito genérico de Deus e que se aplique a todas as religiões e dizer para a religião, bom, aceite esse conceito de Deus. Certo? Esse é o conceito de Deus, né? Que nós temos aqui, mais fraco, tá, do que o outro. Por isso que eu falei antes, quando eu estava dizendo que é um processo interno. A gente não pode achar que a filosofia vai resolver o problema. O problema do pluralismo é um problema que ele é interdisciplinar. Tá? Como hoje, basicamente, tudo em filosofia é interdisciplinar. É muito difícil fazer filosofia pura, fazer somente filosofia. Tá? Hoje você tem que discutir a questão do pluralismo religioso, você tem que ler teologia. Tem que ler o que os teólogos estão falando, assim como os teólogos têm que ler o que a filosofia está fazendo. Tá? Você tem que ler ciências cognitivas, você tem que ler epistemologia, você tem que ler psicologia. Certo? Tá? Porque é um trabalho enorme e conjunto, tá? Que precisa ser feito. Então, nesse sentido, eu acho que, assim, não sei se eu entendi ou se eu respondi a pergunta do Andrei, mas eu acho que, assim, não há uma noção de um Deus, tá, que eu possa, por exemplo, criar e chegar e dizer, olha, esse é o Deus que vocês devem aceitar. Né? A gente sempre tem uma tendência na academia a achar que nós somos sujeitos, né, que moldamos o mundo. Né? Ou seja, a academia molda o mundo. Né? Eu sempre penso que é uma via de mão dupla. Né? A academia ajuda o mundo, mas o mundo ajuda a academia. Né? Então, no conceito de Deus, isso é muito claro. Né? Como, por exemplo, nós, dentro da academia,
ainda focamos única e exclusivamente nesse, quando falamos em religião, como nós focamos única e exclusivamente ainda nesse conceito. Certo? Tá? Talvez esse seja um dos nossos problemas, tá? Para entender a religião. Certo? Tá? Mesmo as religiões teístas. Certo? Eles têm um enorme trabalho hoje dentro da filosofia analítica da religião, por exemplo, sobre o conceito de Deus, né? Sobre a existência de Deus, sobre os atributos divinos, sobre Deus e o mal, e assim por diante. São discussões seríssimas e interessantíssimas, certo? Mas que, no meu ponto de vista, elas são insuficientes. Eu não posso usar só elas para entender a religião. Tá? Que aí eu perco justamente a religião vivencial, né? Aquilo que o crente está vivendo no seu dia a dia, tá? Em relação à religião. E eu acho que uma teoria pluralista, então, ela precisa justamente trabalhar também com isso. Por isso, em certo sentido, a resposta para o Andrei é sim, eu preciso enfraquecer o conceito de Deus dentro da filosofia, no sentido de que eu não posso trabalhar só o conceito de Deus, se eu estou trabalhando uma filosofia da religião pluralista, tá? Ou se eu estou trabalhando em diversidade religiosa, mas também eu tenho que tomar o cuidado, tá? Para não, né, querer achar que eu, como filósofo, sou capaz, né, de criar o conceito de Deus e levar lá para o religioso e dizer, olha, né, esse é o conceito de Deus que você tem que trabalhar. Tá? Em primeiro lugar, porque eles não vão aceitar isso. Tá? Assim, dificilmente, né, eles vão olhar para nós, né, e vão dizer, ó, não é assim que funciona. Tá? Não sei se respondi. Tá? Vamos para a próxima. Mais uma do professor Fernando. Ele pergunta assim, ó. No Brasil, a ideia de sincretismo religioso é usada frequentemente para sugerir uma suposta boa vontade do brasileiro em relação a todas as religiões. O que você pensa sobre isso? É a pergunta dele. Bom, sim, sociologicamente, né, antropologicamente, o Fernando está certo. Tá? Assim, eu tento só esclarecer, né, quando eu falo lá do sincretismo, na verdade o que a gente está fazendo no projeto é tentando mais uma justificativa epistemológica para o sincretismo. Tá? Nesse trabalho, que é um tema que praticamente a filosofia se absteve de trabalhar, não só no Brasil, na filosofia inteira. Né? É incrível como a filosofia da religião, por exemplo, você encontra na história dela poucos parágrafos, né, sobre sincretismo religioso, tá? Na história da filosofia da religião. Então, a gente está tentando trabalhar de uma perspectiva mais epistemológica do que propriamente, né, sociológica. E eu concordo com o Fernando, assim, várias das formas que as pessoas veem o sincretismo é meio que o brasileiro boa praça, né? Que diz assim, olha, que legal, né? O brasileiro é aquele que aceita todas as religiões, né? E assim por diante, o que é uma grande farsa, né? Na verdade, é uma imagem, assim, popular que nós temos, né, do brasileiro, mas que não é verdade. Tá? Nós temos, sim, muitos brasileiros que conseguem conviver, né, com diferentes religiões. Tá? Eu tendo a dizer assim que a grande parte deles hoje tolera a existência de diversas religiões, apenas tolera. Tá? Nós temos uma história de sincretismos que é inegável. Tá? Tem todo um trabalho hoje feito por teólogos de várias crenças, né? De várias crenças religiosas diferentes, que é a Associação dos Teólogos do Terceiro Mundo. Né? Eles têm, hoje acho que já tem 5 ou 6 volumes publicados, né? E são teólogos de várias matizes religiosas, cristãs, afro-brasileiras, né? Não só afro-brasileiras, mas de origem afro, orientais, enfim, né? E é onde, na verdade, você pode encontrar o maior número de escritos sobre sincretismo. Por quê? Porque, historicamente, ocorreram vários sincretismos mesmo, tá? Entre diferentes sistemas de crenças religiosas. Né? Mesmo no Brasil, no catolicismo brasileiro, por exemplo, né, esses teólogos chamam a atenção para algumas coisas fantásticas, né? Como, por exemplo, o catolicismo brasileiro ele é muito diferente do catolicismo romano, né? Ou seja, uma celebração de uma missa, o rito da missa, apesar de ser um rito romano, tem várias influências, né, indígenas e várias influências afro no próprio rito, certo? Né, que você não vai ver, né, em outros locais. Né? Assim como é inegável que, por exemplo, a Umbanda, né,
seja uma religião que tem grande força sincrética, certo? Mas disso dizer que todo brasileiro, né, ou que o brasileiro é necessariamente alguém que aceita passivamente todas as religiões, aí já é mais complicado, certo? Tá? Agora, também é inegável que a gente pode negar, né? É difícil negar o fato de que existam pessoas, sim, tá? Que pertencem a várias religiões, que fazem sincretismos religiosos, né? Que realizam, né? Sincretismos religiosos, certo? Tá? Então, assim, a minha preocupação, Fernando, com o sincretismo era mais epistemológica mesmo. Como que eu justifico a crença sincrética dentro, né, da epistemologia da religião, certo? Quanto ao brasileiro, eu diria isso, né? Eu acho que tem sim uma espécie de aceitação do religioso. Eu diria assim que tem uma espécie, em muitos momentos é muito maior do que em outros países, principalmente na Europa, tá? Assim, nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que o Brasil tem uma aceitação da diferença religiosa muito mais elaborada, muito mais tranquila, tá? E eu brinco assim que a gente tem importado muito dos problemas, né, dos Estados Unidos e da Europa para o Brasil, principalmente problemas religiosos fortes, assim, nós temos importado muito, e a gente tem que tomar cuidado, né, com importações, para não importar muita coisa ruim, tá? Então a gente tem sim uma certa facilidade, talvez maior, de lidar com questões religiosas. Tá? A gente tem ainda no Brasil, apesar de isso ter arrefecido muito nos últimos anos, a gente tem aumentado muito nos últimos anos, a gente tem ainda muito pouco fundamentalismo religioso perigoso, no sentido de violento mesmo, tá? Muito pouco comparado com outros países. A gente não pode esquecer, por exemplo, o que hoje está acontecendo com as religiões afro-brasileiras, tá? É uma coisa muito grave, tá? Nós temos, principalmente no Rio, em São Paulo, nós temos terreiros, né, sendo queimados, né, pessoas sendo expulsas de seus lugares, tá? Isso é algo extremamente perigoso, tá? E é uma realidade brasileira que a gente praticamente não fala, tá? Talvez por sermos uma maioria cristã, a gente acha que isso não é um problema, quando é um sério problema e tem que ser debatido e tem que ter uma política pública de respeito a essas religiões minoritárias, certo? Mas ainda, no geral, se a gente comparar, a gente tem um histórico de guerras religiosas declaradas, digamos assim, muito menor do que outros países, certo? Em geral, principalmente, né, os países europeus. Agora, por outro lado, a gente sempre teve, que é o que eu falo, né, sempre quando a gente fala de política no Brasil e religião, a gente teve sempre uma história meio disfarçada da força religiosa, né, principalmente do cristianismo, em relação às outras religiões. Né? As religiões afro-brasileiras, se você estudar ler um pouco da história das religiões afro-brasileiras, né, elas são perseguidas durante toda a nossa história. Então não é novidade a perseguição atual. Certo? Tá? Ela é perseguida, assim, a história brasileira negou, digamos assim, né, ao negro a sua religiosidade. Tá? Eu não lembro que ano que tem, mas tem até recentemente não, mas até alguma data do século passado, eu tenho em algum lugar isso, não lembro onde, mas tem justamente como que somente era considerado brasileiro se fosse cristão. Certo? Não lembro qual que é a data que isso é abolido, né? Mas, assim, há uma relação muito forte, né, com os cristãos. Então, o afro-brasileiro, né, o bandista, vai dizer que ele não é nem brasileiro. Né? Então, é uma história de perseguição muito forte. Por isso que nós temos que discutir diversidade religiosa no Brasil. Tá? E nós achamos que não é um problema brasileiro, porque é um problema entre cristãos e árabes, né? A gente pensa sempre lá neles, né, que é o que aparece no jornal, mas é um problema local, ou seja, nós temos, sim, grandes dificuldades em lidar no Brasil, especialmente com as religiões afro-brasileiras. Certo? Tanto é que nos censos, né, se a gente lê alguns estudos aí de ciências da religião, né, o Flávio Senra tem ótimos trabalhos nesse sentido, né, assim, você vai ver que muitos religiosos afro-brasileiros, na hora do censo do Brasil, se declaram como católicos, tá? Ou se declaram como cristãos. Tá?
para justamente não se declarar, tá, como afro-brasileiros por causa do preconceito que a religião afro-brasileira ainda sofre no Brasil. Certo? Então, justamente chamando a atenção para isso, né? Nós não somos um país cordial, né, ou totalmente cordial, tá, em relação à diversidade religiosa. Tá? E usar o sincretismo nesse sentido, né, que o Fernando também disse que às vezes é usado, é uma falácia, né, em relação à realidade brasileira. Certo? Nós não somos todos uma população naturalmente sincrética. Certo? Nós temos, né, sincretismos, tá? Mas nós, enquanto nação, enquanto povo, nós não somos ainda, né, extremamente plurais. Tá? Vide na política partidária, ou na política, né, brasileira, tá? A representatividade de outras religiões, por exemplo, em cargos públicos, certo? Tá? Que não religiões cristãs. Certo? Tá? Vide a influência das religiões cristãs na política. Sempre brinco assim que hoje as pessoas falam muito da bancada evangélica, né? Mas as pessoas esquecem, né, que a gente sempre teve uma bancada católica, por exemplo. Certo? Tá? É só a gente ver os debates sobre o divórcio, né? Sobre, né, aborto, sobre o desquite lá, né? Assim, uma coisa fantástica. Ou seja, você tem e por isso que eu sou muito cético quanto à ideia de que a religião não pode participar do debate público. Porque, na verdade, ela participa do debate público. Certo? Tá? E a gente dizer que ela não pode, na verdade, na prática, a gente só meio que disfarça o fato de que as pessoas estão, sim, participando. Tá? Então, não é uma novidade. Qual que é a novidade, eu costumo dizer, na política partidária brasileira hoje? É que talvez o catolicismo encontrou dentro da política um adversário à altura na política partidária, tá? Que é justamente o evangelicismo. Certo? Um adversário à altura que eu estou falando em números, né? Ou seja, que em certo sentido está fazendo uma pressão, tá, diferente, mas a influência religiosa ela sempre teve na política brasileira. Certo? E ela sempre desfavoreceu essas religiões minoritárias. Certo? E aí, assim, respondendo ao Fernando, eu acho, Fernando, assim, que boa parte dessas questões das religiões afro é uma questão de racismo. A gente tem que estudar também, né, como dentro de uma discussão a respeito do racismo. Por que, por exemplo, o brasileiro aceita muito mais cordialmente, né, a religião islâmica, né, ou o budismo, né, mas tem sérios problemas, né, com a religião afro? Sem dúvida, eu acho que é um fundo de racismo muito claro, né, nessas discussões. Né? Esse é um tema que dá pano para manga, é muito debate. Pode para a próxima, professor? Pode ser. Vamos lá? A Débora Ferreira pergunta. Eu acho que ela estava acompanhando a discussão. Ela pergunta assim, mas é certo acreditar em vários deuses? Isso é válido? Ela comenta, fala em acreditar em vários deuses, pois é fundamentado, em suma, em uma política. Deu para entender, professor? Como que é o final aí? Ela fala assim, fala em acreditar em vários deuses, pois é fundamentado, em suma, em uma política. É fundamentado, em suma, em uma política. Tá. Veja, né? São duas questões diferentes aí, né? Se é razoável acreditar em vários deuses, tá? Assim, você tem religiões extremamente numerosas, tá? Que acreditam em vários deuses, que são politeístas. Né? Para citar a maior de todas, né? O hinduísmo. Né? O hinduísmo é politeísta, né? A ponto de ter, né? Costuma-se dizer milhões de deuses, né? Não só centenas, mas milhões de deuses. Né? Então, assim, olha, do ponto de vista de uma perspectiva filosófica, é pelo menos razoável aceitar, tá, que essas pessoas tenham o direito de crer. Né? Certo? Nisso, como o Plantinga diz, e o Plantinga é um exclusivista, né? Mesmo o exclusivista consciente, não pode negar o fato, tá, de que essas pessoas são racionais, de que elas, né,
têm direito a crer naquilo que elas acreditam, ou seja, elas são razoáveis, certo? Então, assim, parece muito difícil você dizer que não é razoável. Então, eu te diria, né, não sei se é correto ou não, tá? Mas assim, não no sentido moral, mas no sentido epistemológico, tá? De um ponto de vista pluralista, tá? É, no mínimo, razoável, certo? Tá? Ou, no mínimo, eles têm direito a crer, certo? Eu não posso negar isso a eles, certo? Aí a outra parte da política, se é um ato político, talvez, ou algo assim, não sei se ela quis dizer isso. Bom, aí a questão, eu não sei se é bem isso, mas assim, do ponto de vista... Repete aí essa última parte que eu me perdi aqui. Falo em acreditar, ela mandou outra aqui também. Falo em acreditar em vários deuses, pois é fundamentado, em suma, em uma política. Aí depois ela manda outra pergunta que é assim: mesmo tendo muitas religiões nos dias de hoje, é correto falar que a religião em si está enfraquecendo? Qual a sua opinião, professor? Tá. É bastante coisa, bom, né? Tá, aí é outra questão, né? Eu vou deixar com a da política que eu não entendi, na verdade, por que ela é. Por isso, se ela quiser mandar um comentário aí explicando para mim, tudo bem. Assim, eu não... veja, né? Tem um texto fantástico de um sociólogo que se chama Peter Berger, que é o seguinte: Os Múltiplos Altares da Modernidade. Tá? Eu recomendo muito a leitura desse texto. Tá? Por quê? Porque, basicamente, ele é um sociólogo que, durante muito tempo, ele acreditou que as religiões estavam perdendo força. Né? Inclusive, ele tem alguns livros na década de 70 e 80 que estão dizendo isso, né? Do florescimento do laicismo, né? Assim, que a sociedade laica levaria necessariamente, né, a enfraquecimento das religiões e assim por diante. E, acho que, se não me engano, o texto original de 2009, 2010, né, ele escreve-se Os Múltiplos Altares da Modernidade, justamente dizendo que não, assim, o que você tem hoje, em geral, no mundo, é um fortalecimento das religiões, tá? E um florescimento das religiões. Tá? O que você pode ter, e aí eu concordaria, é, de certa forma, um certo enfraquecimento da instituição religiosa. Tá? Para falar assim, da igreja, né? Ou seja, daquela instituição X ou Y. Tá? Mas do sentimento religioso e da força que isso tem na vida das pessoas, eu sou muito cético a achar que isso está diminuindo, na verdade. Tá? Em geral, né, você tem, tirando poucos locais, né, na Europa, tá? Assim, poucos países na Europa, o resto do mundo fervilha, né, em religião, né, e num colorismo religioso, ou seja, né, com várias cores, né, enormes e diferentes, né, em vários lugares do mundo. Tá? Assim, então, sinceramente, eu não vejo um enfraquecimento da religião. E eu acho que esse mito do enfraquecimento da religião tomou de surpresa a filosofia brasileira. Tá? Porque havia um mito de que a religião estava enfraquecendo, tá? Quando, na verdade, né, hoje nós somos tomados, assim, principalmente na política, tá, por uma força muito grande, tá, da religião. Certo? Então, assim, eu não acho que esteja enfraquecendo. Tá? Acho que, no fundo, se está enfraquecendo em poucos lugares do mundo. Certo? Show. Vamos para a próxima. O Tilemes, eu não sei se é assim que fala, desculpa qualquer coisa. Ele pergunta o seguinte: como considerar ou fugir da crítica acerca da ideia de existência transcendente de um ou vários deuses, pautando-se epistemologicamente pela comprovação da existência imanente daquele que crê em Deus? Como? Repete para mim o início da pergunta. Como considerar ou fugir da crítica acerca da ideia de existência transcendente ou de um ou vários deuses,
pautando-se epistemologicamente pela comprovação da existência imanente daquele que crê em Deus? Pela comprovação... Tá. Eu vou tentar responder ela, tá? Apesar de que é uma pergunta extremamente complexa, né? Que levaria umas 3 lives para nós respondermos. Vamos lá. Olha, eu tenho uma tese, né? Boa parte das discussões naturalistas que, por exemplo, vão dizer que, eu não sei se é bem isso que você está perguntando, mas vou pensar por esse lado, a tese de que você vai dizer, olha, bom, no fundo, não existe um ser transcendente porque esse ser transcendente foi criado, né, por um ser humano, né, que projeta, né, de certa forma, isso lá e tal. Eu tenho uma resposta, isso eu trabalhei um pouquinho na minha tese de doutorado, né, eu gosto muito de lembrar ela, né, porque eu acho que foi uma das coisas interessantes que eu aprendi na realização do meu doutorado, que é a seguinte, e aprendi com o Wittgenstein isso, né, que parece que a resposta teórica sobre Deus ela tem pouca relevância para o crente religioso, ou seja, dizer que Deus não existe, o que ele é uma projeção, ele tem pouca influência na vida do crente, digamos assim. Porque o crente, como eu falei, a crença em Deus ela é envolta em um sistema de outras crenças, tá, que não a crença em Deus. Por exemplo, né, eu sempre uso o exemplo assim, pensem em quando que uma criança pergunta para o pai sobre a existência de Deus. Isso é uma criança de educação religiosa. Certo? Na verdade, a educação religiosa é toda formada de forma diferente. Né? As pessoas vão discutindo com elas, né? Ensinam a rezar, certo? Ensinam que Deus está olhando. Em todas essas crenças está pressuposto, em essas práticas, está pressuposto a existência de Deus. Certo? Mas não de forma clara, geralmente tácita. Muito tarde na vida, o crente religioso vai se perguntar sobre a existência ou não de Deus. Certo? Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa, assim, mesmo que hoje, né, você teria... Eu até brinquei uma vez, acho que foi na tua turma, né, Everton? Dizendo assim que, olha, que estranho, né? Se hoje um neurocientista dissesse assim, olha, encontramos o porquê as pessoas acreditam em Deus, né? A parte X do cérebro é que faz com que as pessoas acreditem em Deus. Certo? Tá? E aí as pessoas poderiam dizer, olha, veja, isso prova que Deus não existe, que na verdade isso nada mais é do que uma projeção da mente, né, ou do cérebro. E eu sempre digo assim, enquanto o naturalista viria nisso uma prova da não existência de Deus, provavelmente o religioso veria nisso a prova da existência de Deus. Porque ele diria assim, olha, Deus existe e colocou no cérebro dessa pessoa, de todos nós, justamente um aparato cognitivo que me permite percebê-lo. Certo? Tá? Então, eu acho que a gente entra, quando a gente vai tentar discutir a existência do transcendente, tá, a partir da nossa existência, é muito complicado, né? Assim, eu acho muito difícil. Apesar de que, só para não deixar a pessoa assim, eu não sou um especialista, na verdade, tá, em existência de Deus, tá? Eu quero deixar isso muito claro aqui, tá? Eu sou péssimo, na verdade, eu sempre brinco com as pessoas que eu não gosto de falar de Deus, tá? Assim, porque se ele existe, eu não compreendo mesmo, então eu não gosto de falar dele. Tá? Mas assim, então eu não sou especialista para falar, né, especificamente disso. Tá? Porque, na verdade, sempre a minha temática central, sempre dentro da filosofia da religião, foi a religião mesmo, tá? E não Deus, não o conceito Deus. Tá? Então eu tenho muita dificuldade realmente assim, até para não falar besteira, né? Para não tentar falar besteira, porque há muitos bons argumentos, tá? Tanto para a existência quanto para a inexistência de Deus. Tá? E esses argumentos eu os leio, muitos deles eu os conheço e tal, mas assim, eu sempre fico meio que num estado, né, de agnosticismo, né? Ou meio que em cima do muro em relação, né, a essas discussões. Tá? Antes de acabar, eu só queria pedir para todo mundo parabenizar o Everton, que amanhã ele está de aniversário. Tá? Então, mandem palminhas para o Everton. Valeu, professor. Valeu, obrigado. Bom, eu acho que as perguntas eram essas. Eu teria uma pergunta sobre o sincretismo, professor. Quando o sincretismo não é da instituição, mas do crente, o pluralismo consegue justificar isso? Como é que dá para justificar essas pessoas que são católicas, vão na igreja, e daí
no sábado vão na Umbanda, sabe? Essa pergunta é capciosa, né? Um minuto, professor, não sei se dá tempo. Eu acho que não vai dar tempo, né? Mas depois a gente pode discutir isso, né? A gente está discutindo isso, na verdade, né? Mas, assim, eu acho que não vai dar tempo que vai fechar a live. Antes de fechar, eu só queria, né, agradecer a todo mundo aí que assistiu, né? Assim, e dizer que estou disponível também para responder algumas das perguntas, as que não foram, as que a gente não entendeu direito, tá? E convidar vocês, tá, a lerem um pouquinho sobre essa questão da diversidade religiosa, tá? Também um convite para acessarem, né, o site. A gente tem no Brasil hoje uma Associação Brasileira de Filosofia da Religião, tá? A gente tem uma página lá, tem várias, né, dicas, textos, assim por diante. Temos a Revista Brasileira de Filosofia da Religião, tá? Também com vários textos lá. Então, convidar vocês para acessarem esses materiais, né, que a gente tem muito material hoje sendo discutido em filosofia da religião, em várias vertentes. Eu aqui esqueci de dizer lá no início, mas eu tenho uma vertente mais analítica, de filosofia analítica da religião, né, e assim, por isso que, basicamente, essa minha abordagem foi mais de filosofia analítica, mas tem outras abordagens também, né, da diversidade religiosa que não partem da filosofia analítica, né? Só para deixar isso claro também, né, que eu esqueci, né? Agradecer ao Everton pela paciência aí, né, e o pessoal também. Bom, então, pessoal, valeu, obrigado aí pela presença, desculpa os erros no começo, mas deu tudo certo, acho que foi isso. Muito obrigado, professor, valeu por participar dessa live comigo e responder todas as questões. Se alguém quiser entrar em contato com o professor Marciano no Facebook, no Instagram, vocês encontram ele, pode falar com ele, tirar outras dúvidas, enfim, perguntar outras coisas. Muito obrigado. Valeu, professor Gilmar, valeu, professor de filosofia. Valeu. Até a próxima. Até mais. É.